Fala galera, você sabe como conduzir uma queimadura? Bom, se você não tem domínio desse tema aí, hoje então eu vou tentar mostrar de uma forma um pouco mais simples como que a gente vai tratar, no caso aí, uma queimadura, tá certo? E caso você goste desse assunto aí, já peço logo de início que deixe seu like, segue o nosso canal, compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá certo? Vem comigo e vamos aprender mais um pouquinho sobre isso daí. Bom, falando de queimadura, eu vou tentar hoje mudar um pouco o estilo de aula, não aquela coisa tão padronizada, né? Porque eu quero mais tratar sobre a abordagem da queimadura. Mas para que a gente entenda como que a gente vai abordar a queimadura, a gente tem que conhecer os tipos de queimaduras que podem acontecer aí, tá bom? As principais aí que a gente vai estar falando. Então, quando a gente fala das queimaduras, vamos classificar as queimaduras aí. Que hoje a gente vê que a classificação é de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, né? Mas dividindo cada uma delas. Então, quando a gente fala das classificações, então a gente vai ter a queimadura de primeiro grau, tá certo? O que a queimadura de primeiro grau ela vai afetar, pessoal? A epiderme, tá bom? A epiderme, combinado? Temos a queimadura de segundo grau, tá certo? O que a queimadura de segundo grau vai afetar? A derme. E aí, um detalhe interessante que eu quero que vocês entendam é que essa queimadura de segundo grau, a gente vai dividi-la em superficial e profunda. Bom, já a gente volta nisso daqui. A gente também vai ter a nossa queimadura aí, que pode ser de terceiro grau, certo? A queimadura de terceiro grau, ela já vai estar afetando o subcutâneo, combinado, pessoal? Subcutâneo. E a queimadura de quarto grau. Vou colocar aqui, quarto grau. Essa queimadura de quarto grau que a gente está falando aqui, ela é uma queimadura elétrica grave, tá certo? Ela entra nas queimaduras elétricas graves aí, e é uma queimadura que a gente vai ver que ela afeta principalmente ossos, tá bom? E músculos. Combinado? Agora, o que a gente tem que saber em relação a cada um desses caras aí? Na de primeiro grau, o que a gente vai ter aqui? Na de primeiro grau é aquela queimadura solar, é uma queimadura que ela vai ter aquele vermelhidão, tá certo? Que apresenta só o eritema, no caso que a gente está falando. Pode apresentar bolhas? Pode, tá bom? Ela pode apresentar bolhas. Porém, nesse ponto aqui é um detalhe interessante que é o seguinte, essas bolhas podem aparecer, mas a gente não vai estourar essas bolhas, tá bom? Mas é mais raro um pouco. Então, na primeiro grau, que é a queimadura solar, o que vai apresentar? Eritema. Combinado? Eritema. E como que a gente conduziria de forma bem simples aí? Claro que depois a gente vai ver como que conduz de verdade, mas só para que a gente já abra um pouco de uma revisãozinha aqui. O que eu iria fazer para esse paciente aqui com uma queimadura solar? Pessoal, analgesia. Analgesia. Tá bom? Dipirona, tá bom? Mais ou menos hidratante. Creme hidratante, tá bom? Posso usar ou não, depende do paciente, cada caso é um caso. Lembrando que se aparecer bolhas, não romper as bolhas nesse primeiro momento, tá bom? Então, de primeiro grau, é isso daí que a gente vai fazer. Agora, se ela for de segundo grau superficial, o que ela vai apresentar? Se for superficial, ela vai apresentar bolhas, tá bom? Mais dor. Essa daqui o paciente ele já vai apresentar dor. Então é aquela queimadura que já apresenta aquelas bolhas. Às vezes as bolhas podem romper ou não, tá bom? Nesse caso aqui, da de segundo grau, a gente sim já vai romper essas bolhas aqui. Combinado? Diferente da de primeiro grau. Na profunda, o que vai aparecer? Aquela famosa rósea. Tá bom? A rósea. Ou seja, aquela pele que já está toda rosa, rosada, que já arrancou tudo aquele material, a epiderme já não existe mais. Se tinha bolhas, as bolhas já foram todas embora, tá bom? Então fica só aquela camada bem rosa mesmo, tá bom, pessoal? Então essa é a queimadura de segundo grau. E aí, o que acontece aqui? Nesse caso, a gente já tem que fazer, numa conduta aqui, o desbridamento, né? Que nem eu falei para vocês. Aqui a gente faz o desbridamento, tá bom? Faz o desbridamento mais o curativo. Lembrando que assim, só para a gente ficar claro, o curativo,
quando a gente começar a falar de conduzir, o curativo vai ser o último cara que a gente vai se preocupar. A gente vai deixar ele lá para o finalzão. Mas, só para a gente já ter uma noção de uma revisãozinha num quadrinho aqui, como que a gente vai conduzir isso, tá bom? Mais curativo. Aqui, pessoal, curativo com sulfadiazina de prata, tá bom? É o cara que a gente usa aí, que é o antibiótico tópico que a gente vai estar usando, tá certo? Então, com sulfadiazina de prata. Aí tem um detalhe interessante. Aqui pode entrar mais uma necessidade que a gente tem aqui, ó. Vou até colocar mais ou menos enxerto. Bom, pode ser que o paciente precise de enxerto, tirar a pele de um local que está são, tá certo? De um local que não tenha lesão, para colocar e implantar num local lesionado, tá bom? Então a gente faz o famoso enxerto. Agora, na queimadura de 3º grau, que já pega subcutâneo, o paciente ele vai formar escaras, tá bom? O paciente ele apresenta, vou até colocar de azul que nem eu estou fazendo nas outras ali. O paciente ele apresenta escaras. E o que são escaras, pessoal? Aquela pele dura, é aquela pele endurecida que fica aquela coisa feia, dura demais. E aí entra um detalhe interessante aqui, tá certo? Porque quando a gente for conduzir esse paciente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui provavelmente já vai ter talvez desbridamento, vai ter que fazer o curativo, claro, mas a gente sim ou sim vai ter que fazer o enxerto, tá bom? Mas o que pode acontecer? Aqui que é um detalhe interessante. Depende de onde acontecer a queimadura e aparecer essas escaras aí, pode gerar algumas outras complicações. Por exemplo, se essa queimadura for no tórax, toda a circunferência do tórax, e o tórax ficar inteirinho com essa pele dura, tá certo? Com essa escara, isso pode impedir a expansibilidade do tórax, gerando uma insuficiência respiratória. Se for num braço, por exemplo, aquela pele dura em toda a circunferência do braço, pode bloquear a passagem do sangue, tá certo? Pode gerar uma isquemia, pode gerar uma síndrome compartimental, pode fazer uma bagunça ali, tá certo? Então, se acontecer isso daí, o que a gente precisa fazer? Escarotomia. Então, ó, enxerto, mais ou menos, escarotomia. Tá certo, pessoal? Por quê? Não é sempre que vai precisar da escarotomia, mas se precisar, que a gente vai ter que fazer. O que seria a escarotomia? Só para a gente ter uma noção aí. Pensem que aqui, ó, tem o bracinho, tá certo? Aqui é o tórax do paciente. Bem feinho, tá bom? As pernas, vai lá. Aí tem os mamilos e o umbigo. Se acontecer de ter uma lesão que pegue toda a circunferência do tórax desse paciente, a gente vai pegar e vai fazer uns cortes com um bisturi, tá certo? No caso aí do tórax, ó, a gente pode fazer um corte todo na parte toda lateral aí, na anterior, né? Toda nessa linha anterior aqui, tá certo, pessoal? Então faz um corte mesmo para a pele abrir, separar a pele de um lado, faz do outro, faz aqui em cima, posso fazer aqui embaixo também. Então a gente faz cortes na pele com o bisturi, para quê? Para que essa pele dura não impeça a expansibilidade do tórax, tá certo? Se a gente vê que o braço, o pulso do membro inferior, vamos supor que o cara teve uma lesão no membro superior direito, e ele não tem pulso nessa mão aqui, eu estou tentando pegar o pulso dele e não acho, vou ter que fazer uma no membro também, então a gente faz um corte, tá certo? Porém aqui é só a pele, a gente vai cortar a pele mesmo, tá certo? A gente não precisa nem chegar no músculo ainda, combinado? Então a gente corta essa pele para que consiga ter essa expansibilidade, ou que permita a passagem de fluxo sanguíneo aí, tá bom? Então na de 3º grau é isso daí. Agora, na de 4º grau, pessoal, eu falei para vocês que é uma queimadura elétrica grave, tá bom? Quando é uma queimadura elétrica grave, o que acontece? Ela começa a queimar de dentro para fora, começa nos ossos, nos músculos e começa a destruir os músculos, tá certo? O que vai acontecer? Paciente destruindo músculo, tenho rabdomiólise, certo? Rabdomiólise. Se eu tenho rabdomiólise, a destruição dessas células musculares vai gerar o quê?
vai gerar liberação de mioglobina para o sangue. E essa mioglobina, ela vai ser filtrada e tentar ser eliminada lá para o nosso rim. Só que isso vai gerar uma lesão renal. Pode gerar, então, não estou falando que vai, pode gerar uma insuficiência renal aguda, tá certo? Então, pode gerar uma insuficiência renal aguda. E nesse caso aqui, da queimadura elétrica grave, por choque elétrico grave, o que a gente tem que fazer nesse paciente? Estimular a diurese, tá certo? Estimular diurese. Por quê? Para a gente evitar isso daqui, ó, para evitar uma injúria renal aguda. Só que também, o que pode acontecer? Pode acontecer de, dependendo aonde aconteceu o choque, edemaciar demais aquele músculo de dentro para fora. Porém, a fáscia está preservada e esse músculo edemaciado, com a fáscia preservada, começa a gerar um edema, gera uma síndrome compartimental. Tá certo? Síndrome compartimental. Se acontecer de ter essa síndrome compartimental, eu também vou impedir a passagem de sangue, eu vou ter uma má perfusão nos outros, na extremidade. Por exemplo, se aconteceu no meu braço, na minha mão vai ter uma hipoperfusão, tá certo? Porque eu tenho uma síndrome compartimental. E se gerar uma síndrome compartimental, o que eu preciso fazer? A famosa fasciotomia. Então, ó, mais ou menos, fasciotomia. Por quê? A fasciotomia eu só vou fazer se aparecer uma síndrome compartimental. Combinado, pessoal? Então, olha só, de uma forma bem simples, tá bom? De uma forma bem simples eu fiz um pequeno resuminho para que vocês já guardem os graus aí de cada queimadura e como a gente conduz de forma meio que genérica cada uma delas. Agora, vamos entrar para conduta mesmo, como que a gente vai conduzir de verdade uma queimadura, tá certo? Como conduzir uma queimadura? Primeira coisa, coloquem na cabeça de vocês. Queimadura, pessoal, é trauma, tá bom? Queimadura é trauma. E todo trauma, a gente precisa fazer o ABCDE do trauma, tá certo? Lembrem-se de um detalhe, se a gente for atender o paciente fora do hospital, a primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir a nossa cena. O que seria garantir a cena? Claro, ver se não tem nada que seja prejudicial a gente, ao nosso entorno ali, chamar ajuda. E o que seria garantir a cena? Por exemplo, se é um paciente sofrendo uma lesão por um choque elétrico grave, numa rede, tentar desligar um disjuntor, tentar desligar a rede, tentar cortar de onde está vindo a fonte de energia. Se é uma fonte de calor aí, se é térmico, certo? Se é uma queimadura por fogo, tentar tirar o paciente dali, ou tentar eliminar o fogo, tentar fazer alguma coisa, mas sem que nós nos prejudiquemos, tá bom? Então é isso que é garantir a cena, chamar ajuda, tudo que a gente já sabe. Agora, vamos pular para dentro do hospital. O que é garantir a nossa cena dentro do hospital, pessoal? Paramentação. A gente vai, primeira coisa, trauma, sala de urgência, sala vermelha. Já manda ele para a sala vermelha, tá bom? É urgência, é trauma, é urgência. Me paramento, combinado? Chamo ajuda, porque eu vou precisar de ajuda. E aí, a partir daí, a gente começa a avaliar o nosso paciente. Vou começar a avaliar esse paciente aí. Um detalhe interessante. Evitem de fazer o paciente falar muito dependendo da lesão onde acontecer, tá bom? Se tiver algum acompanhante que viu tudo que aconteceu, eu falo, ó, tenta tirar a informação desse acompanhante, mas dependendo, vamos tentar evitar de fazer o paciente falar muito, para não gerar outros problemas aí, combinado? Bom, vamos começar então o ABCDE do trauma. Quando a gente fala de A, o que a gente está falando? Vias aéreas e cervical. Só que aqui na queimadura eu vou colocar o A e o B juntos, tá bom? Porque o B a gente já fala de exame físico torácico e ofertar oxigênio, respiração, tá certo? Então é o breathing, né? Então a gente já vai colocar meio que junto nesses caras aqui. Por quê? O que eu quero saber desse cara aqui? Quando eu começar a ver vias aéreas, eu quero ver se não teve queimadura de face e pescoço. Por quê? Queimadura de face e pescoço geralmente leva à intubação. Então, o que eu vou estar investigando nesse primeiro momento aqui? Ó? Eu quero ver se ele tem critérios para intubação ou não. Então, como que a gente vai garantir as vias aéreas desse paciente? Vamos observar se ele apresenta rouquidão, tá certo? Estridor,
se ele apresenta sibilos, se esse paciente ele tem queimadura, se ele tem chamuscamento das vibrisas, ou dos cílios, perdão, vibrisas não, das vibrisas aqui, ou dos cílios, tá certo? Dos cílios ou das vibrisas. Então, se eu olhar na narina dele, as vibrisas estão chamuscadas. Olhei os cílios, estão chamuscados? Sinal de lesão, tá certo? Lesão. E aí, o que acontece aqui? Quando a gente vê lesão que possa ser, que tenha acometimento de face e de pescoço, a gente abre para necessidade de intubação orotraqueal. E aí? Vou precisar de intubação orotraqueal, pessoal? É a pergunta que a gente vai ter que fazer. Então, o que acontece aqui? Quando a gente fala de necessidade de intubação, qualquer um desses caras aí praticamente vai precisar, tá bom? Se ele apresentar rouquidão, se ele apresentar estridor, tá certo? Um cara que vai aparecer lá no D, mas eu já quero meio que já falar para vocês aqui, depois a gente vai correlacionar os dois, ó. Se houver diminuição do nível de consciência desse meu paciente, tá certo? Esses daqui, ó, rouquidão, estridor, diminuição do nível de consciência, pessoal, é intubação, tá certo? É intubação. Agora, o que eu quero saber, assim, em relação à intubação? Qual foi o problema que acometeu esse paciente? Então, se é um paciente que tem lesão de face ou pescoço, tá certo? O que a gente tem que pensar? Que provavelmente o fogo veio até ele, ou ele estava próximo e o fogo, ou algo explodiu na cara desse paciente aí, tá certo? E aí, o que pode acontecer com esse paciente? Ele vai apresentar, no caso aí, você pode ter certeza que ele vai apresentar sibilos, tá certo? E escarros carbonáceos. Por quê? Um detalhe interessante é o seguinte, que o paciente que teve essa lesão, provavelmente ele também inalou algo que que acabou gerando alguma lesão pulmonar nesse paciente. Então, pela inalação, ele provocou uma lesão a nível pulmonar. Por isso que ele vai ter escarros carbonáceos também. Então, ele vai apresentar sibilos, escarros carbonáceos, tá bom? E aí, isso já é indicação, com certeza, de intubação orotraqueal. Por quê? Se eu já estou olhando para isso daí, com certeza ele fez lesão de via aérea superior, tá certo? E lesão de via aérea inferior, pulmonar. Mas só que a pulmonar aqui, ó, por inalação. Tá certo? Ele inalou alguma coisa que fez que promoveu essa lesão. Lembrando que fumaça quente, né, não gera lesão pulmonar. Agora, vapor de água quente, sim. Mas tem outros fatores que podem gerar uma lesão pulmonar. Combinado? Isso já é fator de intubação. Então, você olhou teve lesão de face e pescoço. Olhei, tá as vibrisas, tá os cílios, o paciente tá rouco, tá com estridor, tá com sibilos. O pessoal nem pensa, né? Nem pensa, ele vai precisar de uma intubação. Agora, se for uma queimadura em local fechado, olha só que interessante. Local fechado, esse paciente ele vai estar inalando aquela fumaça, tá certo? Então teve a queimadura e o local era fechado. E na inalação, esse paciente ele vai inalar esse gás, essa fumaça tóxica que ele está inalando, ela é rica em monóxido de carbono e cianeto. Tá certo? Ela é rica em monóxido de carbono e cianeto. Esses caras aqui, eles produzem redução do nível de consciência. Então, o paciente ele apresenta diminuição do nível de consciência. E aí, o que eu vou fazer? Vou entubar esse paciente. Tubo nele, tá bom? Só que nesse caso aqui, ó, eu ainda preciso ofertar oxigênio, tá bom? A 100% em alto fluxo. Em alto fluxo. Combinado? E aí, a gente basicamente viu o A e o B meio que junto. Por quê? O que faltaria para a gente completar o B? Um exame físico de tórax, tá certo? Então, vou até colocar aqui, ó. Vamos colocar exame físico de tórax. Tá certo? Se precisar, mesmo se não tiver necessidade de intubação, mas precisa, eu vou ofertar oxigênio. Às vezes é outro paciente que não precisa de uma intubação, mas está precisando de oxigênio. Eu vou ofertar oxigênio para ele, tá certo?
Por que eu faço o exame físico de tórax? Para ver se não teve aquelas escaras que estão impedindo a expansão torácica, para ver se não tem queimadura em outras partes, tá certo? Então, esse é o detalhe. Combinado, pessoal? Então, por isso que o A e o B, a gente já coloca meio que junto esses dois caras aí. Combinado? Aí o próximo é o C. Vamos lá, então. No C, o que o C fala pra gente? Circulação. O que eu vou fazer aqui, ó? Pô, eu vou olhar a PA desse paciente, vou olhar a frequência cardíaca, vou ver se ele tem pulso, tá certo? Se os pulsos estão presentes. Vou fazer um exame físico abdominal, tá certo? Para ver se esse paciente não tem lesão abdominal. Então, eu vou fazer tudo, eu vou fazer um exame físico completo. Só que, o que eu tenho aqui no C também? Lembrando que é um trauma e trauma precisa de acesso venoso calibroso. 2 acessos calibrosos. Tá certo, pessoal? 2 acessos calibrosos. E aí, aqui é o detalhe. A gente vai usar, para esses pacientes de queimadura, Ringer lactato, aquecido. Tá bom? Aquecido. Ringer lactato, aquecido, que é o que a gente vai usar. E aí tem um detalhe. Como que a gente vai fazer para hidratar esse paciente? Porque a gente sabe que o paciente que sofre queimadura, ele desidrata muito, ele perde aquela camada da pele que protege para perder líquido para o meio externo, tá bom? Então a gente precisa hidratar muito esse paciente aí, combinado? E como que a gente vai fazer essa hidratação? A gente tem 2 esqueminhas que a gente pode seguir. Um deles é o Parkland, tá bom? Que fala pra gente que o paciente que vai chegar com uma queimadura aí, a gente vai fazer uma hidratação dele de 4 ml por quilo por superfície corporal queimada. Daqui a pouco a gente vai entrar no cálculo de superfície corporal queimada, eu vou explicar para vocês como a gente calcula, combinado? Mas de cara, saibam apenas isso daí. Essa é a fórmula de Parkland, tá bom, pessoal? Porém, a gente viu que quando a gente dava muito soro para o paciente, muito acabava indo para o terceiro espaço e gerava uma hiperidratação, acabava gerando algumas outras complicações. Aí veio o ACLS, versão 2010, a última atualização, que é a 10ª atualização, que é a edição número 10, eles falam para a gente fazer 2 ml por quilo por superfície corporal queimada, tá certo? Então, qual que a gente vai usar? Depende muito. A gente vai ver que esse 2 a gente vai usar na maioria das vezes para pacientes com queimaduras térmicas, tá bom? Se é uma queimadura térmica, a gente vai começar com 2. Caso precise aumentar, a gente aumenta. E 4 a gente deixa para pacientes com queimaduras elétricas graves, tá bom? Queimaduras elétricas graves. E aí, um detalhe interessante que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Só para que fique claro, vamos supor que é um paciente de 70 quilos que teve 27% da superfície corporal dele queimada. Então, o que eu vou fazer? 4 vezes 70 vezes 27, tá bom? Se for uma queimadura elétrica grave. Agora, se for uma queimadura térmica, eu vou fazer 12 vezes 70 vezes 27. Aí vai me dar um valor. Vamos supor que 2 vezes 70 vezes 27, isso aí vai dar 3 e uns quebradinhos ali, tá bom? Vamos supor que dê 3,5, 4, quase 4 vai dar. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse valor total que dá e vou dividir ele em 2, tá bom? E metade eu vou fazer nas primeiras 8 horas do início do quadro, desde o momento da queimadura, tá certo? Metade eu faço aqui. Então, vamos supor, o cara chegou ali com a queimadura faz meia hora que aconteceu, meia hora atrás. Ele chegou agora para mim no serviço. Já faz meia hora, já perdi meia hora desse cara aí, tá bom? Então, eu tenho 7 horas e meia para fazer metade do soro que eu preciso passar para esse paciente aí. Então, um paciente de 70 quilos com 27% de superfície corporal queimada, vou fazer 2 vezes 70 vezes 27. Vamos supor que deu 4. Se desse 4, não vai dar 4, mas vamos supor que deu 4. Eu dividiria. 2 litros eu dou nas primeiras 8 horas, desde o momento da queimadura. Então, se faz meia hora que já aconteceu e ele chegou aqui agora, eu só tenho 7 horas e meia para fazer 2 litros para esse cara, tá certo?
E a outra metade, os outros 2 litros que eu tenho que fazer para esse paciente aí, ó, eu vou fazer nas próximas 16 horas, tá bom? Nas próximas 16 horas restantes aí. Então, é assim que a gente calcula a hidratação do paciente. Se fosse uma queimadura elétrica grave, pô, o paciente chegou, tomou um choque elétrico grave, que eu já começo com 4 ml vezes 70 vezes 27 aqui, né? Aí vamos supor que dá 8. Então, 4 litros eu já faria nas primeiras 8 horas, contando aquela meia hora que já aconteceu, e os outros 4 litros eu faria nas próximas 16 horas. E como que eu vou fazer a avaliação desse paciente para ver se tá indo bem essa hidratação que eu estou fazendo para ele? Através da diurese. Para a gente controlar a diurese, eu preciso passar uma sonda vesical, tá certo? Então, a gente vai fazer uma sonda vesical e aí eu vou controlar a diurese desse paciente. Se for uma queimadura térmica, pessoal, e que eu esteja fazendo ali uma hidratação de 2, qual que é a diurese esperada desse paciente? Maior ou igual a 0,5 ml por quilo por hora, tá certo? Então ele tem que fazer esse volume urinário por quilo por hora, combinado? Agora, se for uma queimadura elétrica grave, esse cara ele tem que urinar de 1 a 1,5 ml por quilo por hora. Combinado, pessoal? A diurese dele tem que ser maior também, porque eu já falei para vocês, queimadura elétrica grave pode gerar uma insuficiência renal aguda. Para a gente tentar evitar isso, para tentar evitar essa ira, e que eu faço? Dou bastante líquido para esse paciente. Combinado, pessoal? Então, em relação ao C, ó, já falando de hidratação bonitinho, é isso que a gente tem que fazer. Combinado? Já em relação ao D, vou até fazer aqui nessa mesmo, ó, em relação ao D, o que a gente vai ver, pessoal? O nível de consciência do paciente, tá certo? A gente vai ver se o paciente está bem, se ele está consciente, se ele sabe o que aconteceu. E como que a gente vai calcular isso daí? Através da escala de coma de Glasgow, tá bom? Então, através da escala de coma de Glasgow, a gente vai ver mais também reflexos de pupila, mais reflexos pupilares, combinado? Então, o D é isso daí. E o E, pessoal, como a gente já sabe, o E é exposição, tá certo? Cuidado com essa exposição. O que é? Tirar toda a roupa do paciente, abaixar a temperatura da sala. Perdão, se ela estiver baixa, aumentar a temperatura da sala, desligar o ar-condicionado, tá certo? Desliga o ar, aumenta a temperatura. Para quê? Para evitar o paciente de perder calor. Combinado? Então, ó, aqui a gente vai ver se ele teve outras lesões no corpo, evitar de perder calor. E aqui também já é o momento que acontece que a gente pode jogar água nesse paciente, ou seja, lavar essa queimadura. Detalhe, pessoal, detalhe, não joguem soro fisiológico, tá bom? Não joguem soro fisiológico. Como que a gente vai lavar a queimadura? Com água. Água em temperatura ambiente. Água em temperatura ambiente. Por, no máximo 30 minutos, tá bom? No máximo 30 minutos. Depois que eu fiz isso daí, o que eu vou fazer com o meu paciente? Cobrir com lençol ou algum edredom ou algum cobertor, só que seco. Para quê? Para evitar que esse paciente perca calor. E por que eu não posso lavar esse ferimento com soro fisiológico? Não lavar com soro fisiológico, pessoal, porque é o seguinte, o que acontece aqui? Graças às propriedades do soro fisiológico que a gente tem aí, que tem sódio, tem potássio, tem um monte de coisa, quando eu jogo esse cara no local da queimadura, que já está um local exposto, lembra que ele vai aumentar a osmolaridade desse local aí. Essa solução fisiológica, ela pode puxar a água, tá certo? Complicando mais ainda o problema desse paciente. Então, a gente não usa, porque aumenta a osmolaridade, gera osmose e puxa a água, tá certo? Então, eu não quero complicar mais ainda o meu paciente, então eu não uso soro fisiológico. A gente usa água normal, tá bom? Em temperatura ambiente. Combinado? E assim, pessoal, a gente fez o ABCDE do trauma. Claro que a gente vai fazer tudo isso daí de forma rápida, meio que às vezes a gente acaba fazendo tudo junto, tá bom?
no D ali, eu esqueci de falar, mas já, só para complementar, se a gente vê que o paciente está com um nível de consciência diminuído, junto com o A, eu já estou vendo o D ali também, entendeu? Já vejo o A e o D junto, já é indicação para intubação. Então, é basicamente assim que a gente vai ver esse paciente, combinado? Agora, duas coisas que eu quero falar para vocês que a gente tem que prestar atenção aí é o seguinte, em relação à analgesia. Se o paciente estiver com muita dor, vou fazer analgesia para esse paciente? Claro que eu vou. O que eu posso usar para analgesia? Pô, posso usar dipirona, dependendo do tamanho da dor dele. Posso usar morfina. Ô, Thiago, pode usar morfina? Pode, porque às vezes a dor é gigantesca. Se for de terceiro grau, o paciente geralmente não sente dor, porque acaba queimando as terminações nervosas e o paciente geralmente não sente dor. Mas pode usar dipirona, pode usar morfina, pode usar... Vê aí o que a gente vai lançar mão desses analgésicos aí. E um detalhe interessantíssimo, marquem aí, pessoal, antitetânica. Não esquecer da antitetânica, combinado? O paciente precisa fazer a antitetânica. Nunca se esqueçam desse cara aí, tá legal? Então, esse é um detalhe interessante que eu queria falar para vocês, combinado? Agora, falamos do ABCDE do trauma. Só para a gente já complementar rapidinho aí, se fosse uma queimadura elétrica grave, como que eu iria conduzir esse cara? A gente já viu basicamente, né? Queimadura elétrica, vou até colocar aqui, ó, elétrica grave. O que eu faço com esse paciente, pessoal? Pô, eu já falei que eu tenho que fazer uma hidratação. 4 ml por quilo por superfície corporal queimada, tá certo? Tenho que controlar quem? A diurese. Controla a diurese desse cara aí. Quanto que era? De 1 a 1,5 ml por quilo por hora. Tá certo? O que mais eu faço nesse cara aqui? Lembra que rabdomiólise estimulava a liberação de mioglobina, que promovia uma injúria renal aguda? Então eu posso usar manitol. Tá certo? O manitol, que é um diurético, ajuda a eliminar essa mioglobina para que ela vá embora. Tá certo, pessoal? O que mais que eu preciso fazer? Se tiver síndrome compartimental, já falamos da fasciotomia. Vamos romper a fáscia desse paciente para que aquele edema que está promovendo no músculo ali possa ter mais espaço para crescer e não impeça, não bloqueie a passagem de sangue ali naquele órgão, naquele local que a gente está falando, tá certo? O que mais? Dosar. Eu preciso dosar CPK. Tá certo? Preciso dosar CPK, dosar a troponina. Porque o paciente ele está fazendo rabdomiólise, ele vai ter aumento de CPK, ele vai ter aumento de troponina. Combinado, pessoal? Então, é outra coisa, são outros detalhes. Então, é assim que a gente vai conduzir um choque elétrico grave, tá bom? Uma queimadura por choque elétrico grave. Combinado? E sempre lembrar, dependendo de onde a gente estiver com o nosso paciente. Pô, se eu estou num hospital que não tem um centro de terapia para queimados, pessoal, eu vou ter que encaminhar esse paciente. Se dependendo, eu vou ter que encaminhar esse paciente, tá bom? E aí eu vou precisar de uma ambulância com toda paramentada, todo o material necessário para se precisar entubar, se precisar fazer alguma coisa mais agressiva nesse paciente. Então tem que ser uma ambulância toda preparada, tá bom? E um profissional tem que ir junto com esse paciente aí, não pode sozinho. Tá certo? Então, basicamente era em relação a isso daí. Agora, Thiago, você está falando, pô, o paciente pode precisar ser internado num centro de terapia de queimados, tá certo? Certo. E como que a gente vai definir quem precisa ir para esse centro de terapia de queimados? Aí está o detalhe agora, pessoal. Quem precisaria de um CTQ? Quem vai precisar? Olha só, as principais indicações seriam queimadura de segundo grau com uma superfície corporal maior de queimadura aí, maior ou igual a 10% de superfície corporal queimada. Então, qualquer queimadura de segundo grau com uma queimadura maior ou igual a 10% de superfície corporal queimada, esse cara vai para o CTQ. Terceiro grau, com qualquer porcentagem de superfície corporal queimada, se for terceiro grau, eu mando para o CTQ. Então, segundo, maior ou igual a 10% de
superfície corporal queimada, ou terceiro grau com qualquer porcentagem. Se é terceiro, eu mando, tá certo? Locais especiais, queimadura em locais especiais. Locais especiais seriam o quê? Face, pé, mão, genitálias, períneo, tá bom? Olhos, qualquer uma desses lugares, manda. Por quê? Vamos supor que a mão, teve uma queimadura na mão circunferencial. Pode gerar um problema, pode gerar edema, pode gerar má perfusão, pode precisar de alguma coisa, tá certo? Então, locais especiais aí, a gente também manda para o CTQ, combinado? Se for queimadura elétrica grave, se for queimadura química, a gente também manda para o CTQ. Se for algum paciente especial, que não tem condições ali de se tratar sozinho, de se manter, tá certo? A gente manda esse cara aí pro CTQ também, combinado? Ah, Thiago, mas você falou da superfície corporal queimada e até agora você não explicou como que faz o cálculo da superfície corporal queimada. É que eu deixei por último para a gente já ter toda a noção do que a gente está fazendo aí, tá bom? E como que a gente calcularia então a superfície corporal queimada? A famosa regra dos 9, né? Regra dos 9. Então, eu vou tentar desenhar um bonequinho bem feinho, tá bom? Esse aqui são os braços, o tórax, bem feinho mesmo. Aqui a genitália, aí desce para os membros. Beleza? Então pensem que esse aqui, aí tem a mãozinha e a outra mãozinha. Bom, pessoal, como que eu vou saber quanto que equivale cada um desses caras aí? Primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, cabeça sempre vai ser 9 e membros superiores sempre vai ser 9, certo? E como que eu vou lembrar disso daí? Jesus, meu Deus, olha o que aconteceu. Então, ó, braços e cabeça, 9. 9 na cabeça e 9 nos membros superiores. Lembrando que esse 9, por exemplo, na cabeça, é 4,5 na região anterior e 4,5 na posterior. No membro superior, é 4,5 na região anterior e 4,5 na região posterior. Tá certo, pessoal? Então, 9. Aí eu olhei para baixo, eu vi as pernas e falei, meu Deus, mais 2. Mais 2 o quê? Mais 2. As duas pernas também queimaram, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Olhei para as duas pernas, eu vou fazer 9, olhei para a perna, vezes 2. Eu multiplico, tá certo? Multiplico por 2. Então, cada perna vai valer 18. Olha só, 18 para cada perna. Eu falei, meu Deus, mais 2 ali, mais as duas pernas também. Oh, meu Deus. Então, eu pego esses 9 e faço vezes 2, tá certo? Então, dá 18 para cada perna. Lembrando que esses 18 é 9 na região anterior da perna e 9 na região posterior. Mas ainda a gente poderia dividir esses outros 9 aí, pessoal, na metade, tá bom? Então, ó, metade superior da perna, 4,5 e metade inferior da perna, 4,5, tá certo? Então, eu tenho 4,5 na inferior, 4,5 na superior. Juntando as duas dá 9 na anterior e na posterior mais 9. Aí dá 18, tá bom? Então, a gente tem 18 aí. Aí eu pego, olhei para a perna, depois eu olho para o meu tronco. Falei, meu Deus, o tronco também. Aí eu faço mais um aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 3 agora. Se nas pernas eu multipliquei por 2, o tórax eu vou multiplicar por 3. E aí a gente vai ter o quê? 36 ali, tá bom? O que a gente vai fazer? Na verdade, não 36, né? Eu pego esses 18 das pernas aqui, ó, e faço 18 mais 18, vai dar 36, combinado? Então, ó, 36. Então, ó, 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. Tá bom? E aí, esses 36 também está dividido aí, ó. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, 36 é na região anterior e posterior. Então, na região anterior, equivale a 18. E na região posterior lá atrás, aos outros 18. Só que se for só na parte superior, vai valer 9. Só na parte inferior, vale 9. Entendeu? Então, é assim que a gente divide. Então, só hemitórax superior vale 9. Só hemitórax inferior, pegando o abdômen ali, vale 9. Agora, se é toda a parte anterior do tórax, do tronco anterior,
a gente tem 18. Se é toda a parte posterior do tronco, a gente tem mais 18, tá bom? Então, sempre lembrem-se desse detalhezinho aí. Combinado, pessoal? E pra gente fechar aí, ó, sempre lembrar que mão e genitália vai valer 1. Mesmo que passe um pouquinho, acaba valendo 1. Então, ó, cabeça 9, membros superiores 9, membros inferiores 18 cada um e tronco 36. Combinado, pessoal? Essa é a regra dos 9. 9 vezes 2 para a perna, 18. 18 vezes 2 para o tronco, 36. Tá bom? E aí a gente acaba fazendo a regra dos 9. Porém, aqui a gente está falando de um adulto. E se for uma criança, só muda a cabeça e o membro inferior. A cabeça vai valer 21%, tá bom? E o membro inferior vai valer 12%. Lembra que criança tem a cabeça maior, então a cabeça vai valer mais. Combinado, pessoal? Então, é assim que a gente vai calcular. Vamos supor que o cara, então, agora só para a gente fechar o nosso entendimento aí. Vamos supor que ele teve uma queimadura em região anterior do tronco, tá bom? E membro superior esquerdo, completo, tá bom? O que eu vou ter? Se eu tenho a região anterior do tórax, eu tenho 18%. Mas, se eu tenho o meu membro superior inteiro queimado, 9% do meu membro superior inteiro. Tá bom, pessoal? E é assim que a gente vai fazendo. Então, aqui daria 27% de superfície corporal queimada. Tá certo? Então, é assim que a gente vai fazendo os cálculos aí. Combinado? Basicamente, é isso daí que a gente tem que saber em relação a queimaduras. Combinado? E só um detalhezinho final, só para fechar mesmo a nossa aula. Lembrando, eu falei para vocês que curativo é o último cara que a gente vai pensar. Fizemos todo o atendimento do nosso paciente, é um trauma, atendemos. Pô, terminou tudo, beleza, tá estável, tá bem, tá garantido tudo. Vamos fazer o curativo. Lembrar, sulfadiazina de prata, que é um antibiótico tópico. Vou poder dar antibiótico sistêmico para esse paciente? Não, só se ele tiver alguma infecção. Se ele não tem infecção, eu não faço antibiótico sistêmico para esse paciente, é só tópico. Tá bom? Então, é o último cara que eu vou me preocupar, é curativo. Agora, um detalhe interessante que eu quero que vocês saibam, pessoal, que eu quero deixar claro para vocês aqui, é o seguinte, que pode haver algumas complicações. Nossa, Thiago, já não basta o que esse cara está sofrendo? Tem mais complicações? Tem, só duas interessantes que eu quero que vocês entendam, é o seguinte, porque o paciente ele pode fazer uma hemorragia digestiva alta por uma úlcera que acaba acontecendo ali, tá bom? E essa úlcera vai ser conhecida como úlcera de Curling. E o paciente ele também pode fazer uma neoplasia cutânea. Neoplasia cutânea. Olha que legal. E essa neoplasia cutânea que o paciente vai apresentar, ela é conhecida como lesão de Marjolin. Tá certo? Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha deixado claro como conduzir. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat aí, não pode deixar uma mensagem. Se tiver alguma coisa que vocês discordam, pode me avisar também. Tá bom, pessoal? Estou aberto aí para sugestões. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado, tá bom? Nos vemos na próxima aula.